Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa parte 2 da aula de movimento harmônico simples, tá? Bom, e aí eu começo então contextualizando o nosso tema da aula de hoje, né? Com uma das aplicações interessantes que é o relógio de pêndulo. Por mais que isso daqui seja um pouco raro hoje em dia, né? Eu acho que tanto nos filmes aí, museus e algumas residências antigas, a gente se depara com esses relógios, famosos relógios de pêndulo, né? Onde o tic-tac do relógio, os ponteiros dos segundos é baseado aqui na sincronização do balanço, né? Desse pêndulo. E é bem legal porque a gente vai ver o pêndulo físico hoje, né? E exatamente você consegue controlar o período de oscilação desse pêndulo baseado basicamente aqui no comprimento do fio, tá? Mas essa é uma das aplicações onde nós usamos corriqueiramente noções de MHS, tá? Bom, mas na aula de hoje a gente vai fazer então uma análise das equações de movimento, das funções horárias desse movimento, tá? Porque lá em cinemática a gente fez também, tentou descrever os movimentos em termos de uma função horária, né, da posição em função do tempo, e a partir disso a gente tinha as equações de movimento da velocidade, a função horária da aceleração, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para o MHS, tá? E aí a primeira coisa de tudo é que há uma relação intrínseca entre o MHS, né, o movimento harmônico simples, e o MCU que a gente viu lá atrás, que é o movimento circular uniforme, tá? Porque se nós formos ver, né, houve um movimento circular, você tem um movimento de uma partícula em torno de uma circunferência, né? Mas se você projetar é, a posição dessa partícula num eixo, por exemplo, o eixo X, você vai ver que a partícula vai fazer um movimento harmônico, ó, porque ela vai e depois volta, vai e volta. Lembre-se que somente a projeção, tá? Ou seja, o movimento harmônico simples nada mais é que a projeção em um plano, né, em uma linha horizontal do movimento circular uniforme, tá? E aí é só para lembrar as relações que nós tínhamos lá do movimento circular uniforme, né? Que eu tinha essa posição S, que é a posição do arco da circunferência, ela é dada pelo ângulo, né, θ aqui, ou φ, que a partícula descreveu, vezes o raio aqui da trajetória, né? No movimento circular, a velocidade era dada pela velocidade angular ômega, né, a taxa de variação angular no tempo, vezes o raio da trajetória. E a aceleração era uma aceleração centrípeta, tá? Veja que a velocidade está sempre apontada tangente ao ponto, né? Sempre tangente, mas a aceleração centrípeta sempre apontada radialmente para o centro. Então, ela era dada tanto pela velocidade ao quadrado sobre o raio, ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, todas essas relações aqui são do movimento circular, tá? Então, notem, ressalta aqui a velocidade sendo tangente e a aceleração centrípeta sempre apontada para o centro da trajetória. Então, nós vamos tentar encontrar as equações de movimento. De certa forma, elas são obtidas a partir dessas relações, porque a ideia é que você vai fazer uma projeção no eixo X, tá? Então, para o MHS, a função horária da posição, ou também chamada de elongação, tá? Ela vai ser dada da seguinte forma, né? Então, eu vou pegar um ponto aqui nesse arco de circunferência e vou projetar ele aqui no eixo X. Então, esse pedacinho do eixo X, ele vai depender desse arco, né? Mas também vai depender, então, desse ângulo, né? Dessa componente desse triângulo, tá certo? E a ideia aqui é entender o seguinte: como o movimento se repete, né, após períodos de tempos regulares, a única função matemática que se repete é lógico que é uma função trigonométrica. Então é natural pensar que a função horária do MHS seja alguma coisa utilizando senos e cossenos, porque são as funções que se repetem na natureza, tá bom? Então veja, aqui, então, é essa mesma ideia, né? Então, eu vou pegar esse trechinho, né? E veja que o ângulo está aqui. Então, é normal, isso aqui seria desse triângulo, seria um cateto adjacente ao ângulo, né? E você vai lembrar que o cateto adjacente é dado pelo cosseno, tá? Então, assim, eu não vou demonstrar aqui como chega nessa equação, mas a função horária do MHS, então, ela vai ser uma função horária desse tipo. Então, a posição x da partícula vai ser igual a uma constante A, que é a amplitude, né? A gente já viu na última aula,
vezes o cosseno, tá? E aí, isso tudo aqui que está entre parênteses é o argumento do cosseno, tá? E aí o argumento ele vai ser dado por um θ aqui, que é a fase inicial. Esse daqui, ele tem a mesma ideia da posição inicial da partícula, né? Porque a partícula pode começar um movimento do θ igual a zero, ou pode começar um movimento daqui, daqui, daqui. Então, esse θ zero aqui, ele vai indicar qual é a fase inicial. A gente fala de fase porque justamente depois vamos aplicar isso daqui para ondas em geral, né? Mas isso daqui seria, então, a posição angular onde a partícula começa o movimento em t igual a zero, né? Ela não necessariamente pode começar no x igual a zero, tá certo? É bem paralelo ao que a gente fazia lá em cinemática, nem sempre a posição inicial é igual a zero, tá? E aí eu tenho esse termo aqui, ômega t, que ele vai ter unidades angulares também, né? Mas ele vai mostrar então qual é a taxa de variação, né, que a partícula está realizando no MHS, né? Aqui estou fazendo um paralelo também com o movimento circular, mas isso daqui vai ser dado a taxa de variação. Então, isso daqui vai ser a frequência angular vezes o tempo, né, que a partícula está indo. E veja, então o cosseno, ele vai sempre assumir valores de mais ou menos 1, então é lógico que a partícula sempre vai estar aqui na posição máxima A ou na posição mínima menos A. Então ela sempre vai variar de A e menos A, tá? Esse é o MHS, então essa é a função horária do MHS. E só lembrando também que essa frequência angular, ela também é dada, né, por 2π sobre período, né, ou 2π vezes a frequência, e também às vezes é chamada de pulsação, tá? Aqui no MHS, às vezes, nós chamamos ela de pulsação. E a unidade do Sistema Internacional dela vai ser dada em radianos por segundo, tá? Então, lembre-se dessas unidades e dessas relações, tá? Do resto, então, da mesma forma que nós trabalhamos lá em cinemática, nós trabalharemos aqui, né? A partir da função horária, você pode descobrir onde a partícula vai estar em determinado tempo ou o tempo que ela vai estar em determinada posição, tá certo? E a velocidade? Bom, a velocidade no MHS, né? Veja aqui que, pegando um ponto P tangente à trajetória, eu tenho a velocidade tangencial lá do movimento circular. Mas a velocidade do MHS é uma velocidade que é sempre paralela ao eixo X, né? Então, lembra lá da força restauradora. Então, se a partícula está indo para cá, a velocidade vai adotar o mesmo sentido e vice-versa, tá? Só que a força restauradora faz sempre a velocidade diminuir até ela mudar de direção e sentido. E aí a partícula vai fazer um vai e volta, tá? Então, para calcular essa velocidade que é paralela ao eixo X, eu tenho que fazer a decomposição, né? Veja que esse ângulo φ ele vai cair aqui, tá? E aí você vê naturalmente que essa componente da velocidade é um cateto oposto desse ângulo. Então, é natural aqui que vai envolver um seno, tá bom? Então, em termos de módulo, a função horária da velocidade vai ser dada por essa expressão. Então, a velocidade vai ser o negativo, né, da frequência angular ômega vezes a amplitude vezes o seno, e aí eu tenho o mesmo argumento aqui da mesma forma que a gente analisou anteriormente, tá? Então, veja, e lembrando que essa velocidade, então, ela sempre vai estar paralela ao eixo X, só que ela pode assumir dois sentidos, tanto da esquerda ou sentido para a direita, dependendo qual é o sentido do movimento que ela está, tá bom? E outro ponto importante, pela análise que a gente fez na aula anterior, né? A velocidade máxima, né? Então, isso daqui é quando isso daqui for igual a 1, tá? Ou seja, esse argumento aqui for igual a π sobre 2, né, que vai ser 90 graus, então o seno de 90 graus vai ser 1. Então, a velocidade máxima da partícula sempre vai ser mais ou menos, né, dependendo aqui do valor do seno, né, frequência angular vezes amplitude. Então, isso daqui é uma informação importante. Se você quiser saber a velocidade máxima da partícula naquele determinado MHS, você vai multiplicar a frequência angular vezes a amplitude, tá? Esse termo do seno, então, ele vai entrar quando você quer saber a velocidade instantânea da partícula, tá certo? Bom, continuando, e a aceleração? Aí a aceleração é o seguinte, lá na MHS, a aceleração era a aceleração centrípeta, tá? Sempre apontada para o centro da trajetória. Aqui a aceleração, novamente, vai ser a projeção no eixo X. E aí, se você notar, novamente, o ângulo está aqui, né? Você fecha um triângulo aqui, retângulo. Essa componente da aceleração vai estar
como cateto adjacente. Então, voltamos a usar o cosseno. A função horária da aceleração no MHS, então, vai ser o negativo da frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude, tá? Vezes o cosseno desse mesmo argumento, tá? Aqui eu não vou demonstrar de onde que vem esse termo aqui, na verdade ele vem um pouquinho aqui da aceleração centrípeta, tá? Mas aqui da mesma forma, esse é o valor da aceleração da partícula instantânea, em qualquer momento do movimento. E veja que ela é negativa justamente porque é provocada por uma força restauradora que tende a se opor ao movimento da partícula. Então, é natural que tenha um negativo aqui, tá? E aí, da mesma forma, veja, todo esse termo aqui, A cosseno de ômega t mais θ, na verdade é a posição. Ou seja, a aceleração da partícula é igual ao negativo da frequência angular ao quadrado vezes a função horária da posição, tá? E isso daqui é importantíssimo porque na verdade, vai nos mostrar que sempre quando nós tivermos essa relação, nós vamos ter um MHS. Então, essa equação aqui, ela é a que define o MHS. É a partir dela que a gente podemos encontrar a velocidade e a posição da partícula, tá? Então, vocês vão ver que, tanto naquele sistema massa-mola, né, que nós tínhamos lá força resultante MA igual a menos KX, tá? Aquilo lá, na verdade, a gente pode chegar nessa mesma função horária, tá? Então, sempre que nós tivermos qualquer sistema, uma aceleração igual ao negativo de uma constante, né, que no caso vai ser a frequência angular ao quadrado, mas proporcional à posição da partícula, uma aceleração proporcional à posição, nós vamos ter um MHS, tá? Então, prestem muita atenção nessa função horária aqui, porque nós vamos encontrar ela para alguns outros sistemas, tá? E aí eu vou mostrar que isso aqui realmente é um MHS. Mas voltando aqui, veja, o cosseno, ele pode adotar valores máximos de mais ou menos 1, tá? Então, é normal que a aceleração máxima da partícula vai ser mais ou menos frequência angular ao quadrado vezes A. Então, tome cuidado, se o exercício te pedir a aceleração da partícula num determinado tempo, você usa essa equação aqui e coloca o valor de tempo aqui. Mas se ele quiser o valor da aceleração máxima, aí você vai usar esse termo aqui, porque a aceleração máxima é quando o cosseno for mais ou menos 1, tá bom? E lembrar que em termos de projeção, então, a partícula vai fazer esse movimento, né? E a aceleração está sempre contrária. Então, se a partícula está indo para a esquerda, a aceleração é ao contrário. Se a partícula está indo à direita, a aceleração é apontada ao contrário, justamente por causa desse negativo e para formar o MHS pela força restauradora, certo? Bom, então nós vimos então as funções horárias da posição, da velocidade e da aceleração de uma partícula em MHS. E se nós plotarmos isso então num eixo de posição no tempo, né, uma análise gráfica, igual a gente fazia lá em cinemática, nós podemos ter algumas informações importantes. Veja, aqui nesse primeiro gráfico eu tenho a posição x em função do tempo. Então isso daqui é uma função periódica, tá? E aí você vai ver, ó, que os extremos é sempre o valor de amplitude. Então a partícula sempre vai oscilar nos valores máximos de amplitude, mais A ou menos A, tá? E aí você vê, ó, se a partícula for aqui, ó, o período ele é definido como o tempo necessário para dar uma volta completa, ou seja, ela desce, aí ela vai subir, quando ela voltar na posição igual, né? Isso daqui é um período, ou seja, o período do movimento da partícula, ele é a distância, né? O tempo necessário para aqui a gente vai usar essa terminologia nas próximas aulas, mas é o tempo necessário para você ter duas cristas, né? Ou seja, os pontos máximos aqui do movimento MHS, tá certo? Esse é um período de tempo. E aí você nota que quando eu fizer aquela função da velocidade, tá? Eu vou ter novamente os extremos aqui de velocidade máxima, né? Ômega vezes A. E aí você nota que o ponto aqui, a crista, o ponto máximo da função da velocidade, ela está defasado, né, ó, aqui da posição por uma fase, né, de π sobre 2, ou seja, aqui está defasado em 90 graus, tá? Isso daqui surge naturalmente porque um tem uma função cosseno, a outra tem a função seno, tá? E em termos de aceleração, você vê aqui novamente, né, eu volto a ter aquele cosseno na função, mas você vê então que a aceleração ela está defasada em π radianos, né?
da posição, tá certo? E aí, novamente, os extremos vai ser ômega ao quadrado vezes a amplitude, certo? Mas você vê, então, que essas três funções são funções periódicas, porque vão envolver, então, cosseno e seno. Elas sempre vão oscilar dos extremos, tá bom? Então, isso daqui é o que caracteriza um movimento harmônico simples. A partícula vai ficar vai e volta indefinidamente, tá? E aí, só para ilustrar melhor, né? Então, por que seria esse vai e volta, né? Então, novamente, aquele sistema massa-mola, ó, imagine que eu tenho aqui a posição ó, de equilíbrio, eu puxo o bloquinho até aqui, né? Então, no momento inicial, eu teria uma fase inicial zero, né? E aí eu solto o bloquinho, ele vai oscilar para frente, para trás. Isso daqui é como se eu projetasse, então, um movimento circular aqui, né? Mas a projeção no eixo X vai me dar o MHS, tá? Mas o importante aqui é o seguinte, como ele está na posição aqui, o bloquinho está exatamente na posição de ângulo igual a zero, né, da fase, nós consideramos a fase inicial igual a zero justamente porque ele está na posição extrema, tá? Mas você vê que essa fase inicial não necessariamente precisa ser é, zero, né? Porque isso daqui, a fase inicial é quando eu começo a cronometrar. Imagine que eu solto esse bloquinho e eu começo a cronometrar quando ele estiver passando pela posição O. Então, a fase inicial vai ser π sobre 2, não vai ser mais zero, tá? É a mesma coisa, imagine se eu começo a cronometrar, ó, soltei o bloquinho, ele passou aqui, eu começo a cronometrar quando ele estiver na posição mais mínima aqui, tá? Com a mola mais comprimida. Então, nesse caso, eu tenho uma fase inicial igual a π, que equivale a 180 graus, tá? E da mesma forma, imagine que eu começo a cronometrar, quando o bloquinho ele vem para cá, ele está voltando para a posição O. Nesse caso, eu tenho uma fase inicial de 3π sobre 2 radianos, tá? Então, notem aqui a importância da posição do bloquinho inicial, né, quando você começa a cronometrar o tempo, para você identificar a fase inicial, que ela vai entrar, essa fase inicial, lá nas equações de movimento, tá bom? E veja que isso daqui, o exercício ele vai te dar, ou vai ilustrar, ou ele vai te informar, mas ele não vai te dar diretamente, não necessariamente ele vai te dar diretamente o fizer, certo? Bom, e aí aqui é um tema que a gente não vai se aprofundar muito, mas é só para entender, tá? Porque em determinados sistemas mecânicos nós podemos associar molas, tá? Isso acontece, por exemplo, em um sistema de amortecimento de caminhão ou de carro, né? Ou até algum sistema de outro sistema mecânico qualquer, né? Ou uma ligação química nós podemos representar por uma ligação do tipo mola, tá? Sistema massa-mola. Mas a ideia aqui é o seguinte: é, quando duas molas estiverem paralelos, nós falamos que está nessa configuração, né? As duas molas estão uma do lado da outra ligando a mola. Então, por muitas vezes nas equações de movimento, né? Isso daqui é um acoplador, né? Mas nós podemos representar essas duas molas como uma mola só, né? Cada uma vai ter uma constante característica, né? Uma constante de mola. Nós representaremos isso como uma mola apenas com uma constante de mola equivalente, tá? E aí é essa constante que a gente vai jogar lá nas equações de movimento para usar, a constante de mola equivalente. Então, quando estiver em paralelo, nós simplesmente somamos, né, as constantes de mola. Então, se tiver 3 molas em paralelo, 5, né, é simplesmente somar, tá? Se tiver em série é essa configuração aqui. Eu tenho uma mola presa, o final de uma mola presa ao começo da outra. Nesse caso, né, a constante de mola aqui equivalente vai ser a somatória dos inversos. Ó. Então, 1 sobre a constante equivalente, quando tiver em série, é igual a soma, né, de 1 sobre K. Tá? Se eu tiver só duas molas, eu posso também usar essa equação aqui, K1 vezes K2 sobre K1 mais K2, tá? Que vem também dessa equação geral, tá? Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas saibam que em algumas situações você precisa recorrer a essa associação de molas, porque senão a descrição do movimento se torna muito complexo, tá? E é interessante que essa associação de molas, nós vamos voltar a ver alguma coisa parecida quando nós estivermos vendo, né, associação de capacitores e resistores na eletricidade, que é os próximos temas das nossas aulas. Então vocês vão ver que é bem parecido e justamente é porque é um paralelo mecânico, né, da eletricidade. Então, tanto faz isso daqui ser mola, ou ser capacitor, ou ser resistor,
descrições de associações são semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, uma das aplicações importantes, que é aquele relógio de pêndulo, né? Que é o pêndulo simples, tá? E aí é o seguinte, ó, imagine que eu tenho um sistema aqui, uma corda ideal, né, um fio ideal de comprimento L, uma massa aqui, uma bolinha M, né, de massa M, e aí eu desloco ela de um ângulo pequeno e ele vai começar a oscilar, tá? Eu quero, então isso daqui é um movimento harmônico simples, ele vai oscilar e eu quero então encontrar qual que é a relação, né, das equações de movimento e do período, tá? Aí aqui é o seguinte, aqui uma coisa importante. Isso daqui também, inclusive, é usado em relógios, né? A descrição que a gente vai fazer aqui, ela vai ficar bem precisa quando esse ângulo é baixo. Quando o ângulo aqui que eu vou deslocar a bolinha for menor que 10 graus. Isso daqui é porque vai envolver uma aproximação aqui importante, então ela não dá certo se você aumentar esse ângulo muito. Então, se você aumentar muito esse ângulo inicial, é, os resultados de período eles diferem um pouco, né? Então tem que ser um ângulo baixo. Ok. Então qual que é a ideia aqui, ó? Veja, se eu aplicar as leis de Newton, né, fazer um diagrama de forças nessa bolinha, o que eu tenho aqui? Eu tenho a tração no fio, eu tenho o peso do fio aqui sempre dirigido para baixo, né? E aí eu tenho uma força resultante aqui que vai provocar o MHS. Veja que ela está sempre contrária ao movimento, ó. A bolinha está indo para a direita e a força resultante está aqui. Só que é o seguinte, essa força resultante, ela vai ser dada, né, por essa projeção da força-peso aqui, tá? Então, nós podemos escrever o seguinte, que a força resultante, ela vai ser o negativo, né, da força-peso, tá? E aí, veja que esse ângulo θ, ele vai cair aqui também, né? Ó, eu tenho esse ângulo θ aqui, e ele vai cair aqui, né? E aí, o que acontece? Eu vou ter, então, que a força resultante vai ser o negativo da força-peso tangente desse ângulo, tá? E justamente ele é tangente desse ângulo porque, veja, eu tenho esse triângulo aqui, ó, tá? E aí essa componente da força-peso, ela é como se ela fecharia esse triângulo, tá? Porque ela vai estar ajudando aqui nessa componente, então ela fecharia esse triângulo. Então, eu tenho que a força resultante vai ser o negativo, né? Da tangente do força-peso vezes a tangente de θ. E aí que vem a questão importante. Por que, é importante você fazer um ângulo pequeno? Que para ângulos pequenos, a tangente de θ ela vai se aproximar ao próprio ângulo θ. Então, quando eu tenho um valor de θ pequeno, tangente de θ é aproximadamente igual ao próprio θ. E o θ, ele vai ser dado pelo deslocamento x, né? Agora olhando nesse triângulo grande aqui, ao deslocamento x, né? Esse é o ângulo θ. Então é seno sobre cosseno. Esse é o seno, tá? E aí o cosseno vai ser esse valor do comprimento do fio, tá? Ou seja, tangente de θ vai ser x sobre L. Então, o que eu vou ter aqui? Então, a força resultante vai ser aproximadamente menos massa vezes gravidade, né, que é a força-peso, dividido pelo comprimento do fio, vezes x, tá? E aí tem mais um passo aqui, que talvez eu não escrevi aqui, mas a força resultante é massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração, né, vai ser igual ao negativo de mg sobre L vezes x. E aí, o que é interessante notar? Essa massa aqui, ela vai se cancelar, porque vai ser igual a massa vezes aceleração, tá? Então, ma igual a menos mg sobre L vezes x, tá? Então, a massa esquece. E aí você tem aquela equação da aceleração que define o MHS, né, que é essa daqui. Eu tenho a aceleração igual ao negativo de uma constante vezes x. Então, nesse caso do pêndulo simples, né, o ômega ao quadrado ele vai ser dado por G sobre L. E lembre-se que o ômega ele é definido como 2π sobre período. Então, a partir disso, eu consigo tirar o período desse pêndulo simples, que vai ser dado por 2π raiz do comprimento do fio dividido pela gravidade. E veja que interessante, não depende da massa. Eu posso colocar uma bolinha de gude, uma bolinha de beisebol, uma bolinha de tênis, uma bola de boliche, que eu vou ter o mesmo período, só depende do comprimento.
Esse tipo de pêndulo é um experimento simples que te permite medir G, porque é o seguinte, você pode mudar o comprimento do fio, né, uma coisa que você consegue medir, vários comprimentos, e você pode cronometrar o período, né, o tempo necessário para a bolinha ir e voltar. Então, se você variar o comprimento, você varia o período. Se você fizer isso em um gráfico, você consegue determinar G, então, tá bom? Então, é um experimento simples e prático para você determinar a aceleração da gravidade, tá certo? Bom, então é isso, gente. Agora eu separei alguns exemplos só para a gente entender melhor. Eu tenho um ponto material de massa 0,04 kg, ele oscila em torno da posição lá de equilíbrio em MHS. A energia mecânica do sistema é esse valor. Eu estou desprezando ações de atrito, né? Eu quero saber primeiro o período de oscilação. O período de oscilação, eu vou usar aquela relação que a gente viu na aula anterior, que é um sistema massa-mola, né? Então, a massa vai ser, o período vai ser 2π raiz de m sobre k. A massa eu tenho, o valor do K está aqui embaixo, né? 0,16 Newton por metro. Cuidado para você verificar se está tudo no sistema internacional, né? Então, geralmente, às vezes aqui aparece por centímetro, mas aqui está para metro, então está tudo ok. Aqui está em quilograma, então, se você colocar na equação, você encontra que o valor do período vai ser π segundos. Veja, eu posso colocar número aqui também, 3,14, né, segundos, dá no mesmo, tá? Mas então, o período vai ser π. Eu vou deixar como π para ficar mais fácil nas próximas equações. Então, esse é o período. Agora eu quero encontrar a pulsação, que é a frequência angular. Frequência angular, então, jogo na equação, que vai ser igual a 2π sobre período. Então, a frequência angular é 2 radianos por segundo. Notem aqui, tomem cuidado com as unidades de medida. A frequência angular é dada por radianos por segundo. Agora eu quero saber a amplitude de oscilação. A amplitude de oscilação eu prego a partir da energia mecânica. Nós vimos na aula anterior que a energia mecânica, né, do sistema massa-mola é o K vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. E rearranjando em termos de amplitude, eu encontro que a amplitude vai ser 0,2 metros. Tá? Lembre que a amplitude é uma unidade de comprimento. Tá bom? Então veja, só por essas informações, calculei o período, pulsação e a amplitude de oscilação. Agora eu quero saber a função horária. E aí note que para t igual a zero, o móvel está na posição extrema Q. Então veja, se o móvel começou o movimento aqui, aqui é a posição de equilíbrio O, mas se ele começou daqui, numa posição aqui mais estendida, ele passou para cá, na posição Q mais comprimida, se você lembrar desse figura, né, a posição mais comprimida equivale a uma fase inicial igual a π. Então, eu vou construir a função horária, tá? Sabendo que no t igual a zero, θ inicial é igual a π. E aí, eu tenho amplitude, eu tenho a pulsação, é só colocar as constantes nas funções horárias, de forma igual que a gente fazia em cinemática. Mas cuidado, que ele está pedindo função. A função não é um número, tá? Ela depende das incógnitas. Então, eu tenho essa função horária do x, eu tenho o valor de amplitude, do ômega, do θ0, então a resposta vai ser, a função horária de x vai ser 0,2 vezes cosseno de 2t mais π, tá? E aí eu paro por aqui, vocês vão lembrar lá de cinemática, quando eu peço função, eu só estou querendo saber a dependência de x em função de t, não é um número que eu vou te dar, tá bom? Aí a função horária da velocidade, eu vou pegar novamente a função que a gente descobriu, vou colocar agora aqui os valores de ômega, de A, de θ. Então, eu vou encontrar que a função horária da velocidade é igual a menos 0,4 seno de 2t mais π. Vou fazer o mesmo para a aceleração e eu vou encontrar que a aceleração é menos 0,8 vezes cosseno de 2t mais π, tá bom? Então, lembre-se, função horária você vai deixar, então, em termos de t, tá? Depois ele pede o gráfico vai ficar bem semelhante, né? Eu resolvi não colocar aqui, mas vai ficar bem semelhante a esse, tá? Com as defasagens aqui de π sobre 2 da velocidade, π da aceleração em relação à posição, tá? E aí só mais um exemplo, ó, eu tenho esse gráfico, né? Da elongação de um corpo em função do tempo. Eu quero saber a amplitude, o período e a frequência a partir do gráfico, tá? Agora eu quero que vocês saibam ler o gráfico e tirar as informações. A amplitude é essa posição máxima aqui, ó. Então, a amplitude você vê naturalmente que é 5 metros, tá? Ele varia de mais 5 para menos 5, então a amplitude é 5.
O período é esse tempo aqui, ele começa do zero, né? Ele desce, ele sobe, ele volta aqui, né? Em 8 segundos. Então, ele leva, para um ciclo completo, ele vai levar 8 segundos, então o período é 8 segundos, tá? E aí, a frequência é o inverso do período, então é 1/8. Então, a resposta é a letra D, 5 metros, 8 segundos e 1/8 de hertz. E aí, cuidado que a frequência é dada em hertz, tá? A pulsação é dada em radianos por segundo, mas a frequência é dada em hertz, tá certo? Então, veja aqui que vai ser importante você bater o olho no gráfico e saber tirar essas informações a partir do gráfico, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Com isso nós encerramos o nosso assunto de movimento harmônico simples. Espero que tenham gostado. Nas próximas aulas vamos ver o assunto de ondas. Obrigado e até a próxima.